Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Kadilhak, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Como eu comentei com vocês no diário passado, o relatório bimestral de receitas e despesas acabou deixando a desejar. E aí não tem jeito, enquanto não tivermos mais clareza sobre a sustentabilidade fiscal, uma maior percepção de risco vai nos assombrar. Esse é o nosso principal desafio tem um bom tempo. Ou de outra forma, enquanto as nossas contas públicas não forem mais bem equacionadas, devemos ver uma piora nas expectativas, depreciação da nossa moeda e alta de juros. E foi exatamente isso que vimos ontem, os juros futuros subindo e o dólar chegando a tocar os 5,60 na máxima do dia. Junto com esse movimento bem nosso, o cenário externo segue jogando mais lenha nessa fogueira. Seguimos vendo um movimento de carry trade com o iene japonês que contribui na desvalorização da nossa moeda. E aí, se você não lembra o que é isso, volta rapidinho no episódio do dia 12 que eu expliquei bem detalhado o que é essa estratégia de trade. Temos também o enfraquecimento da economia chinesa, que segue pressionando as commodities. Ontem, o Ibovespa caiu 1% e perdeu os 127 mil pontos. Mais uma vez, puxada pela Vale e Petrobras, minério de ferro e petróleo. E para fechar, ainda tem todo esse cenário incerto das eleições nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, a vice-presidente Kamala Harris será a representante democrata. Tem chamado a atenção a velocidade que ela conseguiu apoio dentro do partido e os valores em doações. Mesmo que ainda tem bastante chão até agosto, que é quando acontece a nomeação de fato, hoje ela já tem o apoio dos 1.976 delegados necessários, até de bem mais, e o partido parece pouco propenso a abrir mão dos mais de 90 milhões de dólares arrecadados. Como Kamala já teve até um primeiro comício e começou a trocar ofensas com Trump, talvez o representante já não seja mais uma incerteza. Mas até que ponto isso pode impactar a dinâmica eleitoral? Uma pesquisa da Reuters revelou que a vice-presidente lidera com 44% das intenções de voto contra 42% de Donald Trump. A diferença está dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais, mas em pesquisas anteriores, ou Trump liderava por 1 ponto ou estavam empatados. Já para os mercados, Trump segue como franco favorito. Ontem tivemos mais uma sessão de valorização do dólar, com os treasuries e as bolsas caindo, praticamente de lado. Mas no caso das bolsas, o que predominou foi a cautela. Todas as atenções estavam voltadas para o balanço da Alphabet, a dona do Google, que ia praticamente definir como foi o desempenho das grandes techs no segundo trimestre. Depois do fechamento, a empresa reportou receita e lucro acima do esperado. O bom desempenho da inteligência artificial parece sem fim. Por outro lado, o setor imobiliário segue sofrendo por lá. As vendas de casas existentes caíram bem mais do que o esperado, para um dos ritmos mais lentos desde 2010. Na semana passada, eu comentei com vocês da minha preocupação com a habitação nos Estados Unidos. Seguimos vendo uma combinação feia de demanda enfraquecida, queda nos investimentos, aumento na oferta e preços em alta. Tudo isso em um país cronicamente com falta de moradia. E antes de irmos para a agenda de hoje, tenho 2 atualizações para nós, consumidores, uma boa e uma ruim. Começando pela boa, é a redução de 1% na tarifa residencial pela Sabesp, que começou ontem. Isso deve tirar por volta de 0,05 do nosso IPCA. Agora indo para a novidade ruim, pelo menos ela já estava no preço, mas foi antecipada. A AliExpress e Shopee anteciparam a cobrança na taxa das blusinhas, do primeiro dia de agosto para o próximo sábado, dia 27. Só relembrando, a cobrança do imposto é sobre compras internacionais de até $50, com uma alíquota de 20% de imposto de importação. Para hoje, a agenda é um pouco mais movimentada. Estaremos de olho nas prévias dos PMIs de julho dos Estados Unidos e na Europa. Além disso, sai a definição de juros do Canadá. Como eu disse no diário de segunda, as decisões por lá têm servido como um bom experimento para a economia americana. Então vale ficar de olho. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!